história da nossa formação enquanto um povo, enquanto país, enquanto organização social. Nós tratamos sobre o mercantilismo, na qual o mercantilismo era um sistema econômico baseado no comércio de mercadorias. E essas mercadorias, os europeus buscavam na onde? Em locais distantes de Portugal, né? Onde tivessem produtos diferentes, que ao retornar para a Europa, esses produtos tivessem muito valor, e os mercantes pudessem ganhar muito dinheiro, e os reis absolutistas pudessem ganhar muito dinheiro. Porque quem controlava todo o sistema econômico eram os reis. E ao controlar todo o sistema econômico, o mercantilismo, nesse intuito de buscar novos produtos, o que eles vão fazer? Eles vão acabar buscando novas rotas marítimas para chegar nas Índias. E com isso eles vão descobrir locais que eles não conheciam, os europeus. Né? Esses lugares existiam, tinha povo nativo, né? Mas para os europeus era um lugar desconhecido. Nesse processo de chegar nesses lugares novos que eles não conheciam, e com esse intuito de obter produtos de alto valor para levar para a Europa e ganhar muito dinheiro, eles vão implementar um sistema de organização para poder garantir a dominação dessas áreas em função dos seus interesses econômicos. Como é que vai chamar esse sistema? Vai chamar colônia, sistema colonial. E o Brasil vai ser uma colônia, né? Vai ser formada a partir do Brasil que nós conhecemos hoje, enquanto essa esfera republicana federal, ela vai ser formada nesse processo de dominação colonial, na onde a nossa metrópole vai ser Portugal, certo? Bom, então vamos lá. O sistema colonial tradicional, como ele foi chamado, ele vai ser implementado principalmente na América, em todo o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, em áreas da África, por meio de feitorias, e depois na Oceania, também na terceira etapa aí do avanço das grandes navegações, né? Lembra que a gente estudou? A Europa era chamada, apelidada de Velho Mundo, a América era apelidada de Novo Mundo, e a Oceania vai ser apelidada de Novíssimo Mundo. Então, essas áreas vão ser áreas que farão parte desse sistema de colonização e dominação dos europeus, certo? Então, esse sistema ele vai durar entre o século XVI até o século XVIII. E o principal objetivo qual era? Obter produtos de alto valor comercial para ser vendidos na Europa. Beleza? Bom, então, o sistema colonial ele tinha uma estrutura. Qual era a estrutura? A metrópole é o país ou a região dominada. No nosso caso, Portugal, tá? Olha que interessante, ó. Porque, se eu perguntar assim para vocês, eu quero que vocês me respondam. Por que falamos português? Por que o restante da América Latina, até o México, fala espanhol? Por que nos Estados Unidos fala-se inglês? E por que no Canadá a língua oficial lá é francês e inglês? Porque foram colonizados por diversas potências, entre aspas, né? Diversas colônias. Agora achei a palavra. Isso, metrópoles. Tipo, Chile, por exemplo, foi colonizado pela Espanha. É uma suposição. Estados Unidos, pelos ingleses. Canadá, pelos franceses, né? Mas teve uma influência inglesa também. É isso? Perfeito, exatamente, tá? Exatamente isso. Então, nós falamos a língua oficial do colonizador. Porque aqui no Brasil, nós temos hoje 200 etnias, 200 línguas indígenas faladas de forma diferente. O Tupi-Guarani é um dos troncos linguísticos. Nós temos Gelo, Aruaque, Caraíbas. Esses 4 troncos linguísticos deram origem a várias outras línguas. Cada língua forma uma etnia, um grupo de cultura vinculado a um grupo de pessoas, certo? Então, veja bem, quando o português chegou aqui, ele chamou os índios de índios, generalizando, como se todos eles fossem a mesma coisa. E, na verdade, eles não eram. Eles eram grupos
que falavam línguas diferentes e que tinham hábitos semelhantes, né? Eles eram línguas diferentes, culturas diferentes, portanto, vários grupos étnicos, de etnias diferentes, certo? Mas, no entanto, o que aconteceu? Foi imposto a eles e a nós a língua do dominante. Qual era a língua do dominante? O português. O restante da América Latina até o México vai ser colônia da Espanha. Por isso que em todos esses países fala-se hoje a língua espanhola. Estados Unidos vai ser colônia da Inglaterra. O Canadá vai ter uma parte que é da França e uma parte da Inglaterra, como a Letícia bem disse. Certo? Então, vamos lá. Metrópole é o país ou região dominada, explorada, o país ou região do explorador, do dominador. A colônia é o país ou região explorada ou dominada. E o pacto colonial é o acordo imposto pela colônia e seguido imposto pela metrópole e seguido pela colônia. Tá? Então, o pacto colonial sempre serão as regras que o colonizador, que a metrópole impõe, e a colônia dominada, colonizada, deve seguir. Qual era a principal regra imposta à nossa colônia? Enriquecer Portugal. Para isso, nós tivemos 3 produtos de alto valor comercial que foi retirado daqui para atender os interesses dos europeus. Certo? Bom, aí nós temos 2 tipos de colônia. A colônia de povoamento e a colônia de exploração. Povoamento, ela vai acontecer principalmente nas zonas temperadas, como na América do Norte. Uma coisa bem importante que eu tenho que trazer para vocês é diferente do hemisfério sul, obviamente, certo? E eles, depois do hemisfério norte, nós temos a zona glacial, que é a área mais fria, certo? O Brasil encontra-se no hemisfério sul, só que próximo da linha do Equador. Qual é o clima que tem aqui no nosso país? Tropical? Tropical. Qual é o clima, então, que tem na esfera norte, próximo à zona polar? Temperado, não é? Temperado. Quanto mais você sobe, vai ficando frio. Então, veja bem, é um clima temperado e um clima tropical. Climas diferentes. Eles têm os mesmos produtos que eu consigo produzir na zona temperada, eu consigo produzir na zona tropical? Mesmo tipo de produto que eu consigo produzir lá na zona temperada, eu consigo produzir na zona tropical? Não, acho que Sim? não. Não, acho que não. Não, eu não consigo produzir cana-de-açúcar na zona temperada. Entendeu? Então, o que acontece? Na zona temperada, por que foi adotado a colônia de povoamento? Porque os produtos que eram cultivados na zona temperada eram semelhantes aos produtos que eram cultivados na Europa. Por quê? A Europa e a América do Norte estão na zona temperada. E nas regiões onde o clima era oposto, foi adotada a colônia de exploração. Por quê? Porque daí ofereceria produtos que tivessem mais valor comercial. Porque, veja bem, se eu estou numa área que produz os mesmos produtos que a minha área produz, a minha região produz, né, eu consigo ganhar muito dinheiro com o produto que eu vou obter na colônia? Se é o mesmo que eu faço na metrópole? Não obtém. Tá? Então, uma das coisas que foi importante para definir esse tipo de colonização foi isso. Aonde o clima era semelhante à metrópole, foi adotado novamente. Ou seja, pegou pessoas do país colonizador e enviou para povoar, para morar na colônia. E aí resolveu um pouco o problema da ordem de superpopulação, o problema da pobreza, de uma série de questões. E aí, nessas regiões, o colono recebia do governo um lote de terra onde ele podia plantar e ali começar a sua vida, tá? Todo mundo já viu aqui um filme de Velho Oeste, não já? Então, nos filmes do Velho Oeste, normalmente mostra isso, uma família peregrina, né, que vai lá, né, se estabelecer numa região bem longínqua para poder começar a vida. Esse era o típico colono.
tá? Da colônia de povoamento. Então, lá, quais são as principais características, então, da colônia de povoamento? Pequena propriedade agrícola, policultura, porque daí eles produziam arroz, o milho, feijão, criava galinha, porco, tudo para subsistência, para eles poderem sobreviver. Aí, com isso, o excedente eles comercializavam. E aí surge, então, o mercado interno, começa a se fomentar. E a mão de obra era livre assalariada. Por quê? Porque o colono ele era uma pessoa que vinha da metrópole livre, com uma pequena propriedade onde ele ia começar a vida. E aí, às vezes, ele empregava pessoas para trabalhar com ele, e eram pessoas que iam receber um salário, né? Brancas, né? Porque naquele momento, negros estavam dentro da prerrogativa da mão de obra escrava, certo? E com isso, essas regiões, elas começavam a prosperar, e algumas tiveram desenvolvimento industrial e comércio externo, né? Onde elas conseguiam, né, comercializar o excedente, né? O que elas não precisavam para si, elas podiam comercializar para fora. Então, diante dessa situação, como que era o pacto colonial aqui? As regras da metrópole para essa colônia? Era branda, era leve. Por quê? Porque os colonos eram cidadãos do país de origem. E, portanto, eles vinham para cá para colonizar, no sentido de povoar, de se estabelecer e criar ali uma instância de vida, né, de organização de vida. E aí, o que eles faziam? Eles pagavam imposto às coroas, né? Mas eles não produziam exclusivamente para atender a metrópole. Essa é a grande diferença. Nas colônias de povoamento, como o colono ele era, né, o país dele de origem era a metrópole, ele vinha para cá para povoar, para se estabelecer na área dominada. Mas ele não era um nativo que deveria ser dominado, né? Então, havia essa possibilidade de uma certa liberdade para organizar. Tanto é que eles conseguiram desenvolver o mercado interno, conseguiram desenvolver o comércio, a produção industrial, o comércio externo também acontecia, justamente porque as regras eram mais brandas, tá? Mais leves, mais tranquilas, para que eles pudessem ter possibilidade de ter liberdade econômica. E as colônias de exploração? Ela vai acontecer nas regiões onde o clima era o oposto à metrópole. Então, Europa, temperado. Brasil, tropical. Então, o produto que era produzido aqui, um exemplo é a cana-de-açúcar, não era possível produzir na região temperada, certo? Então, o produto aqui tinha muita aceitação pela metrópole. Por quê? Porque ela podia comercializar na Europa e ganhar muito dinheiro. Então, nas regiões onde o clima era o oposto, foi adotada a colônia de exploração. Olha só como que ela era diferente. Tipo de propriedade, grande propriedade, latifúndio, grandes fazendas. Os engenhos de açúcar eram grandes fazendas. Monocultura, né? Produção de um único produto, no esquema de plantation, ou seja, no esquema de grande plantação para atender o mercado externo. Mão de obra escrava negra africana. Essa foi a mão de obra, porque lembrando aqui, o escravo foi trazido dos negros tribais escravizados pelos europeus, principalmente pelos portugueses, na África, pelo tráfico negreiro, e aqui eles eram vendidos como produtos. Então, a mão de obra negra escravizada foi um dos grandes produtos de alto valor comercial do mercantilismo, certo? E aí, um engenho precisava de 150, 200 trabalhadores. E aí, como fazia para obter esse tandaréu de gente? Pela mão de obra escrava, tá? Então, outra característica, não era permitido à colônia de exploração o mercado, atividade de mercado interno, ou grandes desenvolvimentos de centros urbanos. Eram pequenas vilas que existiam só para administrar o sistema colonial. A economia era totalmente destinada à exportação e, portanto, o pacto colonial era muito rígido. Por quê? Porque com a produção aqui na colônia de exploração, a metrópole ganhava muito dinheiro. E, para isso, ela precisava ter um rígido controle.
Deu para entender a diferença? Colônia de povoamento, ela era um pacto colonial mais brando, porque garantia um pouco mais de liberdade, porque as pessoas que foram morar nessas regiões eram de origem, pessoas cuja a origem dela, a pátria de origem, era a metrópole. E aí eles puderam se estabelecer em pequenas fazendas, puderam policultura voltada para a subsistência e puderam desenvolver o mercado interno, porque eles tinham mais essa liberdade. E a colônia de exploração já era o oposto. Grandes fazendas, monocultura, mão de obra escrava, não havia liberdade para a organização interna da colônia e a economia totalmente voltada para atender à exportação. E, portanto, rígido pacto. É só a gente olhar para o Brasil. Né? Nós fomos colônia de Portugal por 322 anos. Né? Então, o Brasil vai ser o último país da América a proclamar a independência. Né? Por qual razão? Justamente porque aqui o sistema colonial foi muito fechado. Né? E aí, as pessoas aqui não eram pacíficas, né? Nós vamos ter inúmeras revoltas contestando esse poder da Inglaterra. Como é que eles vão ser chamados? 13 colônias inglesas. Então, as 13 colônias inglesas é onde está hoje o país que a gente conhece como Estados Unidos. E eles foram colônia da Inglaterra. Então, lá nas 13 colônias inglesas, ocorreram os dois tipos de colônia. A colônia de povoamento e a colônia de exploração. Aí você pode me perguntar, mas por quê, professora? Por quê? Porque mais ao norte dos Estados Unidos, o clima é muito temperado, mais frio. Então, a produção ali era muito semelhante com o que a Inglaterra já conseguia obter no seu país de origem. E mais ao sul dos Estados Unidos, já é mais próximo da linha do Equador, o clima é mais quente. E ali foi possível fazer um sistema de plantation, de grandes fazendas produtoras. Então, no sul, vai ser feita exploração com plantation, com rígido controle, com mão de obra escrava. E ao norte, vai ser feito o povoamento. Então, muitas pessoas vão vir da Inglaterra, porque a Inglaterra, naquele momento, já tinha um problema de superpopulação, de uma pobreza urbana muito grande. Então, as pessoas vão vir para a colônia para começar a vida, para tentar a vida, criando pequenos povoados, tal, e aí é aqueles filminhos do Velho Oeste que a gente sempre assiste, é bem aquilo lá mesmo, tá? Então, nos Estados Unidos ocorreram as duas formas de colônia. E aí, quando eles vão abolir a escravatura, eles vão fazer uma guerra, que chama Guerra da Secessão. Foi uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra que ocorre dentro do país. O norte, que era de povoamento, que se industrializou, que era mais fortalecido economicamente, queria abolir a mão de obra escrava. Por quê? Porque escravo não ganha salário e, portanto, não consome. E eles precisavam ampliar o mercado consumidor. E o sul já era totalmente vinculado à mão de obra escrava, economicamente mais atrasado que o norte, queria a manutenção do sistema escravista. E aí não houve acordo. O que aconteceu? Houve uma guerra. Foi a Guerra da Secessão, uma guerra civil. Que durou quase 6 anos e, ao final, o norte ganha e a abolição é imposta no país como um todo. E aí a gente observa as sequelas disso, né? Porque depois disso, né, houveram uma série de coisas que vão permear aí, o racismo que está muito latente nos Estados Unidos até hoje, né? Então, a forma como as coisas aconteceram lá explica muito as formas como as coisas acontecem hoje, certo? E no Brasil? No Brasil foi adotado unicamente colônia de exploração. Por quê? Porque aqui era um clima oposto ao clima da Europa e, portanto, os produtos aqui tinham um alto valor e, portanto, Portugal tinha um rígido controle sobre a nossa colônia. E aí o Brasil vai gerar 3 produtos para a metrópole portuguesa. Quais serão? O pau-brasil, que vai dar origem ao nome do nosso país, né? A cana-de-açúcar e o ouro, tá? Então, agora eu vou explicar um pouquinho desses 3 ciclos econômicos. Então, o que é ciclo econômico? É o ciclo dos produtos que eram
vendidos pelo mercantilismo através do sistema colonial. Então, a metrópole vinha aqui, desenvolvia essa atividade econômica, e esses produtos eram vendidos na Europa e geravam muito lucro. Tá? Então, nós tivemos 3 produtos que geraram grandes lucros a Portugal. Inicialmente o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar e, por fim, o ouro. Vou falar rapidamente de cada um deles. Então, o ciclo do pau-brasil é o primeiro ciclo. Ele começa no século XVI. Então, olha só, o pau-brasil era uma árvore nativa aqui do nosso país. E essa árvore, ela passou a ter um grande valor comercial. Então, nós tínhamos uma mata, que chamava Mata Atlântica, que ela se estabelecia do norte do Brasil, pela faixa litorânea, até o sul. Só para você ter uma ideia, hoje a Mata Atlântica tem 3% que se concentra ali na Serra de Santos, tá? A Mata Atlântica, ela foi reduzida a 3% hoje. Então, veja bem, na costa toda brasileira, você tinha, então, uma árvore que chamava pau-brasil, e que era uma árvore nativa, e que foi o primeiro grande produto de extração comercial dos portugueses aqui. Vão ver que os índios, eles usavam o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore relativamente estreita, muito vermelha. Então, brasis é brasa. Os indígenas chamavam o pau-brasil de brasis, de brasa, porque você corta ela, é extremamente vermelha. E é uma árvore comprida, tá? E com essa árvore, eles faziam um processo de beneficiamento que eles conseguiam tingir tecido. Olha que interessante. Os indígenas, com o pau-brasil, eles conseguiam fazer um processo para tingir tecidos. Os europeus acharam isso encantador. E aí eles começaram a encher as caravelas, comprar o pau-brasil e levar para a Europa com o objetivo de tecido. E aí eles passaram a fazer caravelas, móveis, porque é uma madeira muito forte, uma madeira muito assim, requintada. E uma das coisas assim, que valia muito dinheiro passou a ser os instrumentos musicais feitos com o pau-brasil. O violino, por exemplo, feito com o pau-brasil, dá um som mais apurado, então passou a ser muito valioso. Aí eles me perguntam, né? Mas, gente, como é que eles faziam para cortar essa árvore, colocar na caravela, que era enorme, né? Para levar embora. Então, eles começam a fazer o escambo. O que é o escambo? O escambo está aqui, ó. O que era o escambo? Era a troca. Então, eles davam pequenas coisas sem valor para os indígenas, e em troca, os indígenas faziam o corte da madeira. Coisa sem valor mesmo. Então, eles trocavam pente, espelho, aguardente, tá? E inicialmente foi dessa forma. E depois também os colonizadores começaram a usar a força e escravizar os índios. Só que nesse momento, os índios já tinham noção clara das intenções dos povos do colonizador. Então, muitas tribos começaram a fugir para o interior adentro, fugindo desse sistema, né, que obrigavam eles a trabalhar e tudo mais. E quem não conseguiu fugir, trabalhava. E quem não trabalhava, morria. Né? Porque, assim, tribos inteiras vão morrer de gripe, de varíola, de várias doenças que vão ser trazidas pelo colonizador, tá? Então, o processo da colonização foi muito danoso para os indígenas. Eles tiveram que trabalhar, né, por troca de produtos sem valor, depois escravizados, tiveram que ver seus parentes morrerem por falta de medicação, de cuidado, né? E assim foi levando, né? Bom, o segundo ciclo é o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Lembra que no assunto passado a gente falou das capitanias, né? Então, a primeira forma de colonização foi quando o rei de Portugal dividiu em 15 grandes lotes a colônia e doou a 12 capitanias hereditárias. Aí vocês se lembram que só 2 deram certo, São Vicente e Pernambuco, tá? Então, é justamente nessa região que vai começar os engenhos de açúcar, tá? Região de São Vicente, onde hoje está Santos, Pernambuco e para baixo de Pernambuco ali a Bahia, que vai ser uma região também que vai ter muitos engenhos de açúcar. Então, o engenho de açúcar, porque é o seguinte, os portugueses já produziam açúcar em Cabo Verde, na Ilha da Madeira, desde 1440, né, desde o século XV, que eram áreas ali da África. E o açúcar era muito aceito na Europa.
e não tinha ninguém que produzia. Então, durante 100 anos, mais ou menos, os portugueses tiveram o monopólio, o controle da produção de açúcar na colônia e vendiam isso pela Europa inteira e ganhavam muito dinheiro, tá? E aí, para você movimentar um engenho, precisaria de muita mão de obra, e aí eles vão comercializar os escravos, que vai ser outro produto extremamente rentável para a coroa portuguesa, e aí vai começar o segundo ciclo, que ele vai do século XVI até o século XVIII, tá? Então, eu já falei aqui da mão de obra, o tráfico negreiro, né, que vai ser uma atividade extremamente rentável, e essa produção vai até a sua decadência no século XVIII. Século XVI ao século XVII, o pau-brasil. Do século XVI ao século XVIII, também o açúcar, porque o auge vai ser no século XVII, mas eles começam já lá no finalzinho do século XVI a produzir, tá? E aí, no século XVII para XVIII, eles vão encontrar ouro em Minas Gerais, e aí é o último ciclo do período colonial, tá? E aí, depois, quando o Brasil vai entrar no seu processo de independência, vão ter outros produtos. Aí vai vir o café, aí vão vir outros produtos, tá? Então, o engenho de açúcar, que produziu o açúcar, ele tinha as seguintes características. Plantation, grandes áreas produtivas de monocultura, latifúndio, mão de obra escrava, e visava o mercado externo, tá? E precisaria mais ou menos de 150 a 200 pessoas para movimentar um engenho de açúcar. Né? Então, os trabalhadores, na época da safra, os negros escravizados, trabalhavam 16 horas por dia. Tá? Então, o negro escravizado, ele durava em média 10 anos, né, trabalhando no engenho de açúcar, porque o trabalho era muito pesado e os maus tratos eram muito grandes. Alguma... Não? Professora, Oi. eu tenho uma pergunta. Até a descoberta do ouro, os indígenas ainda eram escravizados, porque existe uma novela na Globo, uma novela antiga que se chama Muralha, e ela fala um pouco dessa coisa de escravização dos índios, né, do comércio ali, e sobre essa divisão do rei sobre os engenhos, né? Dividido em 15 partes. Tipo, durou até a descoberta do ouro ou durou mais a escravização dos índios? Na verdade, assim, é o seguinte, Letícia, em 1570 foi proibido escravizar os indígenas, certo? Em forma de lei, né? Já era o governo geral, tal. O governo geral é quando a colônia passa a ser governada por um representante direto do rei, tá? E aí tinha o Capitão Moro, o Ouvidor Moro, tal, tinha todas as instituições, tal, as vilas vão começar a surgir, né, e tudo mais. Então era proibido, certo? Até porque, assim, muitos fugiram e muitos morreram, tá? E para movimentar um engenho, eles precisaram de muita mão de obra, então eles investiram em outro produto que deu muito lucro, que vai ser o escravo, tá? Então, o que acontece? O que a novela, às vezes, demonstra é o processo de dominação cultural, porque durante o processo de aculturamento, eu expliquei isso na aula passada, foi criadas missões, que eram as fazendas, onde os indígenas eram levados para poder receber a fé católica, a cultura europeia e tal. Então, havia toda essa mobilização para poder controlar o índio, fazer com que ele anulasse a cultura dele, certo? Depois, no século XVIII, mais ou menos, os jesuítas são expulsos, mas essa ótica continua. Então, diretamente, os indígenas não eram escravizados, eles eram meio que colocados nessa atividade de escambo, de troca, de dominação cultural, entendeu? Era isso que acontecia muito fortemente. E é o que eu acabei de falar. Os ciclos, na verdade, eles se emendaram, tá? Então, quando começou o ciclo do ouro, ainda extraía pau-brasil. Quando começou o ciclo do açúcar, ainda se extraía pau-brasil. Quando começou o ciclo do ouro, ainda se produzia o açúcar, tá? Mas a gente está falando, quando a gente fala de ciclo, a gente fala que aquele produto entrou, chegou um momento que ele passou a ser
o mais importante, o auge, tá? Até que ele entra em decadência e meio que ele passa a ser substituído por outro, tá? Então, a novela, ela retrata esse contexto, tá? É que a novela, às vezes, ela distorce um pouquinho as coisas, tá? Mas escravizados diretamente, nessa forma mais brutal, foram os negros escravizados. Os indígenas foram aculturados. Foi imposto a ele essa forma de trabalhar, essa forma de ser organizado, tá? Então, vinha muito mais dentro dessa ideia do aculturamento, que propriamente da escravidão. Entende o que eu estou querendo explicar? Tá? Sim. Tá? Não quer dizer que não foi uma forma de escravidão, entende? Mas eles não eram escravos porque não era permitido escravizar. Eles eram povos nativos e que tinham que seguir um modelo, né, imposto pelo colonizador, tá? Então era como se fosse assim, um processo de dominação sobre eles. E aí eles acabavam fazendo serviços, eles, né, tinham que trabalhar, tinham que também criar formas para sobreviver e tudo mais, certo? Mas não literalmente eles foram escravizados na mesma ótica que os negros foram escravizados. Entendeu? Então, o ciclo do ouro vai ser o terceiro ciclo. Lembra que no assunto passado eu falei para vocês das bandeiras. O que foram as bandeiras? Expedições armadas que saíram para buscar índios fugidos e para desbravar e encontrar ouro. Então, as bandeiras, elas saíram aqui de São Vicente, né, que é o estado de São Paulo, saíram do Nordeste de maneira geral. E tanto é que aqui na região a gente tem, né? Rodovia dos Imigrantes, Rodovia dos Bandeirantes, tudo faz analogia as bandeiras de maneira geral. Então foram as bandeiras dessas expedições armadas de pessoas rudes, pessoas que eram contratadas pela coroa, que saíam em expedições, entravam interiormente, ficavam um tempão. E qual era o objetivo delas? Tanto escravizar índios, né, como escravizar índios no sentido assim, de prendê-los e levá-los para a civilização, para poder aculturar, tá? Nesse sentido mesmo. E eles também buscavam ouro. E aí eles vão encontrar, né, a mina de ouro, por assim dizer, para a colônia portuguesa, que vai ser na região de Minas Gerais, onde está Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, tá? Que é as chamadas cidades históricas hoje, que compuseram a área mineradora do Brasil. Certo? Começa então o ciclo do ouro. Isso já é século XVII para século XVIII, tá? E eles também vão encontrar uma região aurífera em Goiás e Mato Grosso, mas muito menor do que eles encontram em Minas Gerais.